Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou de Santos e esse é o canal Mistérios do Além. E no relato de hoje, vamos falar sobre a maldita carona, o peso na garupa. Tem histórias que chegam carregadas de tempo. Essa foi vivida há mais de 40 anos, guardada na memória de um homem, que hoje tem 64 anos. E até hoje, segundo a enteada que me enviou esse relato, não muito de falar sobre aquela noite. Não é uma história que ele conta com risada no final. É uma que ele conta com os olhos parados num ponto fixo. Como quem ainda está tentando entender o que aconteceu naquela estrada escura do Mato Grosso. O nome dele é Seu Benedito. E quando ele tinha 20 anos, era o tipo de rapaz que não tinha medo de nada, exceto da avó. Dona Filomena tinha criado Seu Benedito desde pequeno. Era daquelas mulheres do interior que carregam o mundo nas costas, sem reclamar, que sabe das coisas antes de acontecerem, que falam pouco, mas quando falam é pra valer. Ela falava uma coisa para o neto toda vez que ele se arrumava para sair: você fica procurando o que não perdeu nessa estrada à noite. Um dia vai achar o que não gosta. Seu Benedito ouvia, balançava a cabeça e ia assim mesmo, porque ele era jovem, era festeiro, e nas fazendas do interior do Mato Grosso dos anos 80, festa era o único programa que existia. Não havia cinema, não havia praça, não havia nada, só o trabalho duro durante a semana e a festa na fazenda do vizinho no final de semana. E o vizinho podia estar a quilômetros de distância, não importava. A rapaziada pegava a estrada a pé, a cavalo, de bicicleta e ia. Seu Benedito tinha uma bicicleta nova, comprada com dinheiro do trabalho da fazenda. Orgulho de rapaz de 20 anos. Era com ela que ele cortava as estradas de terra batida, no escuro, sobre o céu aberto do cerrado, indo das festas que duravam até o dia amanhecer. Dona Filomena detestava aquilo, mas ela não parava. Naquela noite específica, ela foi mais enfática do que de costume. Não vai, meu filho. Não vai, não. Havia algo diferente no tom. Não era só preocupação da avó. Era uma certeza que vinha de outro lugar. Daquele lugar que certas pessoas mais velhas do interior têm e que a gente da cidade já não sabe mais reconhecer. Seu Benedito deu um beijo na testa dela, pegou a bicicleta e foi. A festa foi boa. Música, dança, namoro, gente bonita. Aquela alegria simples e física que só a juventude produz. Ele dançou até cansar. Comeu, bebeu, riu muito. Quando olhou para o céu, as estrelas já estavam virando para o lado da madrugada. Hora de voltar. A estrada de volta era longa. Vários quilômetros de terra batida entre as fazendas, cortando mata, passando por terrenos abandonados. O único ponto de luz era o farolzinho da bicicleta. Um daqueles sistemas de dinâmico que funcionava por atrito com a roda. Enquanto pedalava, havia luz. Enquanto parava, o escuro fechava. Seu Benedito pedalava em ritmo constante, a cabeça ainda cheia de música, quando chegou à altura de uma tapera. Uma construção velha, abandonada há anos, encostada à beira da estrada. Parede de adobe, meio caída, telhado sumido, janelas que eram só buracos escuros na parede. O tipo de lugar que de dia é só ruína, de noite é outra coisa. Foi exatamente ali que aconteceu. Algo pulou na garupa da bicicleta. Não foi devagar, não foi gradual. Foi um impacto imediato de um peso que chegou de uma vez, como alguém que salta e pula com os dois pés, com massa, com presença física inconfundível. A bicicleta afundou sob o peso extra. Seu Benedito sentiu os pés pesarem nos pedais. Os músculos das pernas puxaram o dobro de esforço. O guidão ficou mais difícil de controlar e a pele do pescoço arrepiou da nuca até os ombros, numa onda que desceu pela espinha toda. Ele não olhou para trás. Não conseguiu. Não era falta de coragem no sentido comum da palavra. Era o tipo de paralisia que o cérebro
impõe quando avalia o que vê e pode ser o pior do que não vê. Uma proteção primitiva, um instinto que diz: quando você não confirma, ainda há dúvida, e a dúvida é a única, e a dúvida é mais suportável do que a certeza. Então ele pedalou com peso na garupa, com o suor escorrendo pela camisa, com as pernas queimando no esforço de mover uma bicicleta que agora carregava o dobro. O farolzinho iluminava só o trecho imediato à frente. 2 metros de bicicleta, 2 metros de terra batida e depois o escuro absoluto de novo. Atrás dele, nada fazia som, não respirava, não mexia, não falava, só pesava. Em algum ponto da estrada, quando o medo chegou no limite suportável, seu Benedito parou a bicicleta, os pés no chão, a respiração curta, o coração batendo na garganta. Ele não se virou, estendeu o braço para trás devagar com a mão aberta, para sentir o que estava sentado ali atrás dele. Não havia nada. A mão encontrou o ar. O banco traseiro da bicicleta estava vazio, sem calor, sem textura, sem presença que a mão pudesse confirmar. Mas quando voltou a pedalar, o peso voltou. Seu Benedito não parou mais. Pedalou em silêncio com o peso invisível na garupa pelos quilômetros que faltavam, suando frio, rezando baixinho, palavras que não sabia que conhecia, até que chegou em frente a um pé de jatobá. Uma árvore enorme e antiga, daquelas que existia há tempos e tempos, que parece ter personalidade própria. O tronco largo, as raízes que saíam do chão como dedos. Uma árvore que qualquer pessoa daquela região conhecia de longe. Quando a bicicleta passou em frente ao jatobá, seu Benedito sentiu um empurrão forte, bruscos, como 2 braços que se apoiam no banco traseiro, impulsionava a bicicleta para frente. Com força, o mesmo gesto de quem está saindo de um veículo em movimento e usa o impulso do corpo para se soltar. A bicicleta disparou para frente. Seu Benedito quase perdeu o equilíbrio. O peso havia sumido. A bicicleta estava leve de novo. Os pedais giravam fácil. A estrada era só estrada. Ele não olhou para a árvore. Não deu a chance para os olhos confirmarem o que o corpo inteiro já sabia. Abaixou a cabeça e pedalou. Pedalou até chegar no portão da fazenda. Pedalou até o terreiro. Largou a bicicleta no chão. Sem trancar, entrou correndo. Fechou a porta, foi até o quarto, enfiou-se debaixo da coberta com roupa e tudo. Ficou tremendo até o amanhecer. Dona Filomena não disse muito quando soube. Não precisava. Apenas olhou para ele com aqueles olhos de quem já sabia e disse: eu falei que você ia achar o que não gostava nessa estrada. E foi só isso. Não houve explicação. Não houve nome para o que estava naquela garupa. Não houve resposta para o que saiu da bicicleta em frente ao jatobá. Só o silêncio de Dona Filomena, que valia mais do que qualquer palavra. Seu Benedito demorou muito para voltar a sair à noite. E quando voltou, nunca mais passou por aquela tapera sem pedalar mais rápido. E você teria coragem de sair à noite, mesmo com alguém mais velho, de experiência, com sabedoria, falasse pra não ir? Eu vou ser sincera, eu não teria essa coragem. As pessoas mais velhas são muito sábias e às vezes sabem de coisas que nosso entendimento ainda não conhece. Eu só sei de uma coisa: energias ruins existem e ela pode estar em qualquer lugar. Você já passou por algo parecido? Deixa nos comentários. Eu vou amar saber. Até o próximo relato.